pregar a palavra de Deus, né? Mas antes da gente falar um pouco da palavra de Deus, Naman tinha pedido para mim, para a gente falar um pouquinho da situação, né? Já que eu sou sul-coreano e parece que é a primeira vez que vem um coreano aqui, né? Falar um pouco sobre a Coreia. Então, vocês têm uma visão relativamente boa, né? Da Coreia do Sul. Fala muito das igrejas da Coreia do Sul, o quanto elas são avivadas, o quanto elas oram, o quanto elas são fervorosas. E vocês acabam tendo, assim, para mim, uma uma visão até que muito exagerada positivamente, positivamente exagerada. E uma coisa que eu posso dizer é que, apesar do evangelho estar bastante presente na Coreia do Sul, isso seria muito no meio evangélico. Fora deste meio, a Coreia ultimamente está passando por uma grande depressão espiritual. Então, as pessoas na rua, elas já não desejam ser abordadas, por exemplo. Aqui no Brasil, por exemplo, quando você vai sair para fazer evangelismo, você vai conversando com a pessoa e você consegue falar do evangelho para as pessoas. E mesmo se a pessoa não é cristão, eles não são apáticos. Eles até ouvem, algumas pessoas vão recusar, mas a grande maioria até aceita, né? Nós falamos e só que lá na Coreia do Sul a situação chegou a um ponto que quando você fala, a pessoa simplesmente te ignora. Simplesmente não dá bola, não dá ouvidos. E um fator muito grande na Coreia é que houve muitos escândalos, por exemplo, das igrejas na TV, assim como acontece aqui no Brasil com as universais, por exemplo. Aconteceu também muita ação das seitas. Lá tem a seita do Novo Céu e Nova Terra, que a história lá é complicada. Não sei se vocês conhecem essa seita, mas eles escolhem as pessoas que eles vão evangelizar, vamos dizer assim. Eles fazem pesquisa de campo. Então, pesquisa quem é você, seu histórico escolar, sua família, rodeia você e eles vão colocando pessoas ao redor, formando um grupo para te fazer entrar neste grupo. Então, eles começam a te tratar bem, né? Caminhar junto, falar das coisas bonitas, ajudar, né? Financeiramente, né? Pagando almoço, jantar e assim por diante, e vai juntando a amizade até te colocar para dentro. E isso foi sendo difundido muito na Coreia do Sul, de forma muito negativa, e isso acabou criando uma aversão das pessoas pelo evangelho lá na Coreia do Sul. Então, em um certo aspecto, na Coreia do Sul, ela não está mais crescendo no evangelho como antes. E vocês devem ter ouvido, por exemplo, que a Coreia do Sul ela investe muito em missões, né? Em primeiro lugar, era Estados Unidos, em missão, em questão de missionários, né? No campo, em campo transcultural. Em segundo lugar, era a Coreia do Sul. E em terceiro lugar, era o Brasil. Ano passado, a estatística mudou. Ano passado, agora, primeiro lugar, continua Estados Unidos. Segundo lugar, agora, é o Brasil. E terceiro lugar é a Coreia do Sul. Então, em um certo aspecto, Deus tem abençoado o Brasil para crescer e se tornar referência em missão, tornar de um país que recebia missionários é um país que envia missionários. E isso me alegra muito o coração, porque também eu estou no Brasil, né? Apesar de ser coreano. Então, tenho as minhas dores, porque a Coreia tem diminuído, mas, ao mesmo tempo, minha alegria em ver como Deus tem agido no nosso país, né? Que estamos aqui. E, então,
A visão positiva que vocês têm é muito boa, mas eu, como coreano, não tenho essa visão. Mas o oposto também é verdadeiro. Muitas das vezes, quando a gente estava no seminário, a gente conversava, por exemplo, da IPB. Para mim, também, a IPB era perfeita, né? Porque eu via as coisas podres da igreja coreana, enquanto para mim IPB era referência. Mas quando você vai conversando, para quem está dentro da IPB, não é isso também, né? E eu estudo no meio da IPB, então é aquela coisa, né? Você, por conhecer por dentro, você tem um choque de realidade, né? Então, a igreja da Coreia, nesse sentido, precisa de muitas orações. Mas mais do que a Coreia do Sul, existe um país que precisa mais de orações, que é a Coreia do Norte. Né? E a Coreia do Norte são meus irmãos, né? Porque antes era um país só. A capital da Coreia do Norte, ela era conhecida como o Jerusalém do Leste. Nos anos 20, anos 50, lá era o centro missionário da Ásia. Era de lá que saíam os missionários para outros países da Ásia. A Coreia do Norte era o país onde mais se tinha igreja no continente asiático. Mas começou a ditadura do Kim, né, do avô, do filho, agora do neto, e agora só tem uma igreja do Estado naquele lugar. Então, lá, um lugar que era referência se tornou lugar alvo de missão. E lá tem precisado muito do Evangelho, porque pessoas lá têm morrido. É um país que passa por grande dificuldade financeira, grande dificuldade sanitária. Para alguém de fora, não dá para dizer, não dá para acreditar que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte sejam, em essência, o mesmo país, porque a diferença é muito grande. E, em um certo aspecto, a Coreia do Sul foi abençoada pelo crescimento, pelas ações, das orações do Norte, por exemplo. E hoje é o oposto, é o Norte que precisa das nossas orações. E assim, Coreia do Norte ainda é o país mais perseguido, onde mais persegue cristãos. E lá não é qualquer um que pode entrar. Antes, os coreanos do Sul poderiam entrar naquele lugar. Então, a igreja coreana, sul-coreana, ela enviava muitos missionários. Elas agiam junto com as missões dos Estados Unidos para entrar na Coreia do Norte. Só que, após a pandemia e depois do neto assumir, por causa do choque político, a Coreia do Norte declarou a Coreia do Sul como a sua maior inimiga. Não considera mais um irmão, vamos dizer assim. Então, agora está impossibilitado de um coreano do Sul entrar na Coreia do Norte. Então, agora a igreja sul-coreana, ela não consegue mais agir diretamente na Coreia do Norte, ela não consegue entrar lá. E, nesse sentido, o paradigma da missão para a Coreia do Norte tem mudado. Agora, a igreja da Coreia do Sul, ela está ajudando outras igrejas, cooperando com outras igrejas, para que essas outras igrejas de outros países possam enviar seus missionários para a Coreia do Norte. Então, houve essa mudança de paradigma, e, por incrível que pareça, o Brasil tem sido um país que tem abençoado a Coreia do Norte. Muitos missionários brasileiros. E os brasileiros são muito bem vistos pelos norte-coreanos. Isso tem aberto uma porta muito grande para a missão na Coreia do Norte. Então,
Antes de começar com o sermão, eu lembro de ter ouvido. Eu tenho participado bastante com a mobilização de missão para a Coreia do Norte. E todo ano vem alguns missionários norte-coreanos aqui para o Brasil. E eu lembro que eu acompanhei a comitiva dos norte-coreanos para Curitiba. A gente foi para Curitiba, Maringá e depois Curitiba. A gente passou em uma igreja lá em Maringá, e naquela igreja tinha várias bandeiras penduradas. Era uma igreja que orava pelas nações perseguidas. E dentre aquelas bandeiras estava a bandeira da Coreia do Norte. E o pastor ele começou a falar que a gente tem orado, né, desde que eu estou nessa igreja, a gente tem orado pelas nações perseguidas, pela Coreia do Norte. E ele falou assim: há 23 anos nós temos orado pela Coreia do Norte. Eles falaram. E isso foi chocante, porque conosco, a nossa comitiva estava com 2 norte-coreanos, desertores, né, agora estão na Coreia do Sul. Os 2 tinham desertado da Coreia do Norte 23 anos atrás. Deus usou a oração daquela igreja, quando eles começaram a orar, e o fruto apareceu naquela igreja, por meio daqueles 2 norte-coreanos. Então, Deus, e eles ficaram assim, sem palavras. Como é que um país do outro lado do mundo, como é que Deus move o coração de pessoas de outro lado do mundo? É literalmente o outro lado, né? Quando você pega o globo terrestre, Coreia do Norte está aqui, o Brasil está aqui. Como é que ele move pessoas do outro lado do mundo para fazer a obra dele? Então, de forma inimaginável, Deus tem agido na Coreia do Norte, e principalmente usando os brasileiros. Então, nesse sentido, vocês são muito bem-vindos, e suas orações também são muito bem-vindas. Mas, se você tem mais curiosidade, se você tem curiosidade com a missão da Coreia do Norte, se você tem interesse, você quer, talvez, né, isso desperte algum chamado para a Coreia do Norte, quem sabe, seja em orar pela Coreia do Norte, seja ir. Se você tiver alguma coisa disso, fale comigo, ou se não puder falar comigo, fale com o Naman, que ele falar comigo, que nós temos um projeto para prepararmos os brasileiros para irem para a Coreia do Norte. Tá? Então, se vocês têm algum interesse nesse projeto da missão na Coreia do Norte, procurem o seu pastor, que ele fará a ligação comigo e a gente pode ir conversando. Mas por que tudo isso, né, antes da gente falar? Não é apenas para falar da missão, mas é também para falar do sentido da vida. Meus irmãos, o que é para vocês o sentido da vida cristã? Para vocês, se eu pedisse para vocês definirem o sentido da vida de vocês em uma frase, como vocês definiriam essa vida cristã? Nós temos várias formas que definimos nossa vida cristã, o sentido da vida cristã. Tem alguns que gostam daquelas palavras, gostam de dizer que o cristianismo é um estilo de vida. Tem outros que gostam de dizer que, né, o meu sentido de vida é ser alguém que faz diferença neste mundo. Mas, biblicamente falando, qual será o sentido da vida cristã? Por isso, eu quero abrir com vocês, na palavra de Deus, hoje, em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 21.
Assim diz a palavra do Senhor: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra foi lida neste momento e pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco. Ilumina-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito, para que venhamos entender o Teu querer por meio desta palavra. E aplica esta palavra em nosso coração, Senhor, para que nós possamos vivê-la e aplicá-la em nossa vida. Que ela não seja meras palavras ou meros conceitos, mas possa realmente gerar vida, transformação em nós. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Talvez esta frase que nós acabamos de ler seja uma das frases mais lindas da Bíblia que descreve a vida cristã. Se alguém, como eu disse no início, perguntasse para você o que é a vida cristã para você, muitos iriam responder: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. É uma frase que até virou clichê, de tanto nós falarmos e de tanto ouvirmos. E essa frase em si, ela de fato, além de soar bem, ele confere um sentido de vida para os cristãos. Porque nossa vida, nós falamos que gira em torno de Cristo. E quer viver, ou quer que eu esteja vivendo, quer que eu esteja morrendo, é para Cristo. Então, esta palavra de Paulo, quando ele está escrevendo a carta aos Filipenses, para a gente é até um resumo para descrever o que é o cristianismo para mim. Mas apesar desta frase ser bonita, apesar dessa frase ser famosa, muitas das vezes é uma frase que é mal entendida. Não no sentido de que você entende errado, mas muitas das vezes nós não entendemos a riqueza por trás desta frase. Quando eu estava na minha igreja anterior, eu estava fazendo a exposição da carta aos Filipenses para a igreja e fui deparar neste versículo. E eu tenho o costume de pregar expositivamente, né? Então, geralmente, a gente vai do início ao fim e a gente prega por meio de perícopes. E quando eu cheguei nessa passagem, eu lembro que, na época, eu estava preparando o sermão, estava pensando, será que eu prego em uma perícope? Ou eu prego só nessa passagem, só nesse versículo? E isso acabaria dificultando um pouco todo o meu processo de lógica, de prédica, essas coisas. Mas, no início, eu queria pregar toda a passagem. Mas, ao estudar, eu vi que essa frase tinha uma riqueza muito grande que eu não esperava. E isso me fez, na época, pregar apenas este versículo. Por isso, eu venho pregar somente nesse versículo. Mas, para a gente entender essa declaração de Paulo, então nós precisamos entender um pouco o que a carta de Filipenses fala, porque eu não estive fazendo toda a exposição aqui. Então, eu quero apresentar brevemente a carta de Paulo aos Filipenses. E nós sabemos como é que a carta de Filipenses é conhecida pela maioria? A carta de Filipenses é conhecida também como a carta da alegria. Porque Paulo fala a palavra alegria, acho que mais de 30 vezes na carta. E é interessante que é uma carta que Paulo escreveu em prisão. Quando ele termina, ele fala, lembre das minhas algemas. E ele, no primeiro capítulo, ele vai dizer que ele está preso e ele está para ser oferecido como libação. Ele está já sentindo que ele vai morrer. O fim estava chegando próximo. Ele estava preso. E ele estava preso por causa do Evangelho. Não bastasse ele estar preso, aconteceram muitas coisas que aparentemente eram ruins.
Ele não tinha inimigos apenas fora da igreja. Ele tinha inimigos dentro da igreja. Então, as pessoas perseguiam ele, por isso ele foi preso. Mas até dentro da igreja. Quando ele foi preso, ele ouviu notícias de que as pessoas que tinham, vamos dizer assim, inveja de Paulo, começaram a pregar evangelho. E tentando, vamos dizer assim, roubar os ouvintes de Paulo. E quando Paulo fica sabendo disso, ele diz assim: eu me alegro nisso, porque o que importa é que o evangelho está sendo pregado. E Paulo não diz isso somente por causa que está acontecendo essas coisas, porque eles estavam pregando o evangelho correto, mas com motivações erradas. Porque Paulo, ele não abria mão do verdadeiro evangelho. Ele dizia: mesmo que um anjo desça dos céus e pregue um evangelho diferente do que eu preguei, seja maldito. Mesmo que seja um anjo. Ele fala 2 vezes, repete 2 vezes. Então, Paulo era alguém que não abria mão do evangelho. Mas ele falar isso quer dizer, eles estavam pregando o evangelho, certo? Mas com motivações erradas. Por isso ele diz: eu vou me alegrar, mesmo que essas pessoas estão pregando por inveja de mim, ou para tentar me fazer infeliz, ao ver que, eles estão bem e eu não, porque o evangelho está sendo pregado. Eu estou preso, mas o evangelho não está preso. É isso que me alegra. E não apenas isso, ele vai dizer o seguinte: é por eu ter sido preso que agora eu tenho acesso à guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda especial do César. Era a guarda eram soldados que guardavam o César. E ele não teria outra forma de alcançar essas pessoas, porque eles estavam sempre ao redor do palácio do César. Ele não teria nenhum contato com esses soldados pretorianos se ele não estivesse preso. Então ele dá graças a Deus, porque lá no fim ele vai dizer: a casa de César também manda saudação. Então, ele, por ter sido preso, ele conseguiu alcançar pessoas que ele nunca conseguiria alcançar não estando preso. Por isso ele diz que ele está preso, mas o evangelho não está preso. E ele se alegra mesmo em prisão. A carta de Filipenses também é uma resposta à igreja de Filipos, porque eles mandaram gente para Paulo, porque eles ouviram dizer que Paulo estava doente. E Paulo, em resposta, ele vai mandar a carta. E ele, como alguém preso, como alguém que estava doente, estava passando por todas essas desgraças, vamos dizer assim, entre aspas, ele, que ao invés de ser confortado, ele conforta as pessoas que estavam preocupadas. E ele diz assim: eu me alegro e vocês também se alegrem. Por isso que a carta de Filipenses é conhecida como carta da alegria. E é neste contexto que Paulo vai dizer esta famosa frase: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E então, resumindo, ele começa um pouco antes dele falar dessa passagem, ele vai dizer assim, versículo 19: porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então Paulo aqui está dizendo: eu estou pronto para morrer. Eu estou preso, eu posso ser morto, mas eu sei que em nada serei envergonhado. Estou pronto para morrer. Por
Por quê? Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, é nesse contexto de que ele é uma pessoa que está alegre em Cristo no Evangelho. Apesar da situação atual, ele está alegre e ele está pronto para seja viver ou seja morrer, porque ele tem certeza de que Jesus está com ele e ele não fará com que ele seja envergonhado, que ele não trabalhou em vão. E é por isso que ele diz assim, e a motivação disso tudo é, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Reparem que Paulo começa a dizer assim, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. E aqui, na verdade, Paulo estava traçando um contraste. Eu falei que Paulo, ele falou dos pregadores que estavam pregando por motivações erradas, para tornar a vida de Paulo infeliz. Mas diferente desses que pregavam por inveja, diferente desses que pregavam para se exaltar, em busca da popularidade, da glória própria, diferente deles, Paulo pensava apenas em Jesus Cristo. Independentemente se ele fosse liberto ou morto, ele estava focado em Cristo. Por isso, ele chama a atenção dos seus leitores e ele começa a dar este testemunho pessoal, dizendo assim, para mim, o viver é Cristo. Ao contrário desses pregadores de multidão, para mim não é sobre mim, mas é sobre Cristo. O pensamento de Paulo não girava em torno das coisas que ele fez e ele fazia, mas girava em torno do que Cristo fez e Cristo estava fazendo nele e por meio dele. O viver de Paulo não era sobre o seu bem-estar, o seu futuro, o seu sonho, mas o viver de Paulo se resumia a uma palavra: Cristo. O viver de Paulo era Jesus Cristo. E reparem que Paulo não diz assim, porquanto para mim a minha vida é Cristo. Ele diz, o viver é Cristo. E esse é o motivo pelo qual ele diz, nós podemos expressar as palavras tanto por meio de substantivo, nome, ou por meio do verbo. Então, vida e o viver, aparentemente, pode significar a mesma coisa. Mas quando você escolhe um pelo outro, é porque existe uma motivação por trás disso. E quando você diz, o meu viver é Cristo, ele não está dizendo a vida como um pensamento abstrato, mas o ato de viver. E não apenas isso, na língua grega, o verbo em si, ele carrega várias características. E a forma pelo qual essa palavra, o viver, é usado aqui, ele expressa uma vida contínua, uma vida que não inicia e acabou, mas é um ato constante de viver um dia atrás do outro. Então, o que Paulo estava dizendo aqui era que cada momento da vida dele era sobre Cristo. Se ele comia para Cristo, pensando em Cristo. Quando ele conversava, era sobre Cristo, era centrado em Jesus Cristo. Quando ele descansava, quando ele dormia descansando em Jesus Cristo. Para Paulo, essa declaração de para mim viver é Cristo não era simplesmente dizer, para mim a definição da minha vida é Cristo, mas toda a minha vida gira em torno de Cristo, não como um conceito abstrato, mas como uma manifestação de vida. É uma vida prática, onde há constante comunhão com Jesus Cristo. E assim deve ser também a nossa vida em Cristo.
A nossa vida em Cristo não deve acontecer apenas na nossa mente. Eu tenho fé em Jesus Cristo e acabou. Jesus Cristo não é um conceito que deve ser aprendido na nossa mente. A Bíblia fala muito de nós conhecermos Jesus. E conhecer, no conceito ocidental, não é um conceito teórico, mas é um conhecimento vivencial, experiencial. É você ter contato. Nós não dizemos, muitas das vezes, você conhece o fulano? Eu conheço ele de vista. Conhecer de vista é não conhecer. Eu apenas ouvi. Eu só conheço quando eu converso com a pessoa, quando ela se abre para mim e fala sobre ele, quando eu convivo com a pessoa, eu observo o que essa pessoa faz. É impossível conhecer apenas a teoria. Quando você está querendo conhecer alguém, né, em busca de casamento, você pode planejar inúmeras coisas. Eu ouvi falar que esta pessoa é isso, isso, assado. Mas quando você está diante da pessoa, você vê que nada disso adianta. Porque conhecer vivencialmente, presencialmente, vida contra vida, é outra coisa. Nossa vida com Cristo não deve ser uma vida abstrata, uma vida baseada em conhecimento. Então, a Bíblia diz que Jesus é isso, então eu coloco isso em mente e vivo assim. Eu preciso ter uma vida de comunhão. E como eu disse, o viver aqui, ele expressa uma vida constante. Muitas das vezes nós entendemos que a nossa vida é para Cristo, é de Cristo, e confundimos. Eu entreguei minha vida a Cristo, então agora a minha vida é de Cristo e ponto final. Não, não é assim que funciona. A nossa entrega de vida a Jesus tem que ser constante também. É um processo, nosso relacionamento deve ser constante. A nossa confiança em Jesus Cristo tem que ser constante. A fé não é sobre o conceito que nós temos sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia. Mas é uma vida de relacionamento com Deus. Nós devemos ter uma vida prática e de relacionamento com Jesus Cristo, que não é apenas dizer eu tenho fé, mas é de fato viver a fé, ter comunhão com Deus todos os dias da sua vida, ter uma vida de oração, ter uma vida de meditação na palavra, ter uma vida de edificação de uns aos outros, ter uma vida de amar a Deus acima de todas as coisas, de amar o próximo como a si mesmo. Uma fé que é expressa, uma vida que mostra Jesus Cristo. Do que adianta você dizer, eu tenho fé em Jesus Cristo, eu conheço Jesus Cristo, se as pessoas ao seu redor não conseguem ver isso em você? Será mesmo que você conhece Jesus? Será mesmo que a sua vida, o seu viver é Cristo? Se isso acontece na sua vida? O meu viver é Cristo. Isso não é simplesmente um conceito, mas conhecimento real, presencial, existencial, experimental, de verdadeira comunhão com o Senhor. Por isso, essa afirmação de, para mim, o viver é Cristo, não é para qualquer um. Exige uma vida de compromisso. Exige que você esteja em compromisso constante com Jesus. Mas aqui há um segredo, porque só por aqui já tem uma grande riqueza, simplesmente dizer o meu viver é Cristo. Mas existe algo aqui que é muito interessante. Então, aqui vai dizer, porquanto para mim o viver é Cristo, certo?
Ao lado, se vocês puderem, então, marquem esse meu viver é Cristo. Marquem a palavra Cristo. Então, por quê? Quando a gente fala essa expressão, o meu viver é Cristo, ele assemelha muito a uma expressão que era muito comum naquela época, pelos romanos, pelos gregos. Eles tinham um lema de vida, e eles diziam assim: o meu viver é bom. O meu viver é bom demais. Eles eram otimistas, porque eles estavam vivendo no centro do império. Eles estavam dominando sobre todos os países. O desenvolvimento filosófico, científico estava na frente de qualquer outro país que existia ao redor deles. Eles eram a nação dominante. Eles tinham desenvolvimento econômico, militar, político. O desenvolvimento filosófico deles era tão grande que até hoje faz influência. O Império Romano teve um desenvolvimento civil tão forte que até hoje influencia a forma como a nossa sociedade funciona. Eles viviam em euforia. Cara, o meu viver é bom demais. Está tudo dando certo. Vitória atrás de vitória. Não há nenhum país que consegue se opor ao Império Romano. Está tudo dando certo na minha vida. E este era o lema dos romanos. Quando a gente olha para o viver é Cristo, eu não gosto muito de falar palavras gregas, mas é interessante. Eu vou falar porque é muito interessante. O viver é Cristo, no grego, ele é tos en Christos. Então, a vida, Christos. Christos dá para entender, né? Cristo. Só que o interessante, eu falei do lema dos gregos e dos romanos. E o lema deles é, o viver é bom. E este lema deles era tos en Christos. Tos en Christos. O que Paulo disse foi tos en Christos. E o que eles diziam era tos en Christos. Ou seja, é uma diferença de uma letra. O lema... Então, Paulo aqui está fazendo um trocadilho de palavras. Dizendo, eles dizem que o viver é bom demais. Mas para mim, não é nesse sentido. O meu viver é Cristo. Então, ele não está simplesmente dizendo o meu viver é Cristo e todas as consequências que eu disse. Mas ele está indo um pouco além e dizer assim, cara, viver é Cristo. Assim como os gregos diziam que viver é bom demais, para ele é a mais, é Cristo. E assim, se tinha uma pessoa que tinha tudo para não dizer que a minha vida era bom, era Paulo. Paulo vivia uma desgraça atrás de desgraça. Lembra? Ele estava preso quando ele escreveu. Ele passou por grandes problemas e dificuldades da vida. Ele passou por perseguições. Foi açoitado quando ele foi quase morto. Ele foi linchado pela população, foi acusado injustamente, foi perseguido injustamente, foi julgado injustamente. Os judeus queriam matar Paulo, que várias vezes os próprios discípulos pediram para ele fugir, desceram ele no cesto. Paulo não apenas recebeu perseguição, ele, em viagem para Roma, ele passou por um grande naufrágio, ficou isolado, passou por dificuldade atrás de dificuldade. Ele estava preso, ficou doente, não sabia do futuro. Olhando com os olhos humanos, se alguém podia reclamar da vida, era Paulo. Ele tinha tudo para reclamar da sua vida. Porque tudo estava dando errado na vida de Paulo. E Paulo estava recebendo isso de graça. Ele não fez nada disso para merecer, humanamente falando. Então,
Para os olhos dos homens, a vida de Paulo era a vida mais desgraçada de todos. É por isso que Paulo vai dizer, se não há ressurreição, a nossa vida é a mais desgraçada de todos, mais miserável de todos. Porque nós somos perseguidos, açoitados e passamos por dificuldades e sofrimentos de graça. Mas é diante dessa realidade que Paulo diz assim, o meu viver é bom. Não, não é bom. O meu viver é muito bom. Não, não é muito bom. O meu viver é Cristo. Um bom não consegue descrever a minha vida, vai além. O meu viver é Cristo, não é Christos, é Christos. O seu viver era bom, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar dos sofrimentos, apesar das perseguições, porque tudo isso era por causa de Cristo. O seu viver era o próprio Cristo. Então, quando Paulo afirma que o seu viver é Cristo, ele não estava dizendo apenas que a sua vida gira em torno de Cristo, mas que Cristo era tudo o que ele precisava. E era por meio de Cristo que tudo fazia sentido em sua vida. Os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições, mesmo em meio a isso, mesmo em meio ao sofrimento, em doença, enfermidade, ele poderia dizer que a minha vida era bom. Mais do que bom, Cristo. Mas a riqueza da declaração de Paulo não para por aqui. Porque ele não se contenta em apenas dizer que o seu viver é Cristo. Ele complementa dizendo, e o morrer é lucro. Essa expressão também, o morrer é lucro, também é muito interessante. Quando nós ouvimos essa expressão naturalmente, e acompanhada de viver é Cristo e morrer é lucro, nós muitas das vezes fazemos uma extrapolação e nós tentamos entender de várias formas que, apesar de ser verdade bíblica, não é o que Paulo está dizendo. Então, quando Paulo diz que o morrer é lucro, ele não está simplesmente fazendo um jogo de palavras no sentido, morte é uma coisa ruim, vida é coisa boa. Já que morte é uma coisa ruim, é esperado que você diga uma coisa ruim, mas eu digo o contrário, é bom. Então, por isso, meu morrer é lucro. Às vezes, nós fazemos essa extrapolação e achamos que esse é o sentido. Ele está comparando o que é ruim, morte, com o que é bom, Cristo. E por isso que ele diz, morrer é lucro. Outra interpretação comum é que o morrer de Paulo aqui se refere ao fato de você morrer para si todos os dias. E por isso, por você morrer para si mesmo todos os dias, cada vez mais você se torna mais próximo de Cristo, por isso é lucrativo. Tudo isso são verdades bíblicas, mas não é o que essa expressão significa neste contexto. O primeiro motivo é que, como eu disse, eu falei da questão do verbo viver, ele expressa, pelo seu sentido que encontra aqui, uma vida constante. Um ato constante de vida. Agora, o verbo morrer aqui, o sentido dele, na língua grega, é uma morte de uma vez por todas. Então, ele não está apontando para uma morte todos os dias de você renunciar a si mesmo, mas a morte de fato. Mas o segundo motivo, e o motivo principal, é que, assim como o viver é Cristo, ele assemelha muito ao lema dos romanos e gregos que diziam o viver é bom, o morrer é lucro também era uma frase muito comum nas literaturas clássicas gregas. Principalmente nas literaturas melancólicas. Na verdade, o morrer é lucro é uma linguagem pejorativa.
É uma linguagem de depressão. A minha vida está tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que para mim é melhor morrer. A morte é um lucro para mim, porque é a libertação desses sofrimentos. Era nesse sentido que essa expressão, o morrer é lucro, em grego, era usado nas literaturas gregas presentes naquela época. E é justamente esse sentimento que nós encontramos nas pessoas que passam por depressão. Frequentemente, as pessoas sobrecarregadas e deprimidas, elas acabam se suicidando. Por que elas se suicidam? Porque elas não aguentam mais. Elas não aguentam mais passar por aquele sofrimento. Eles pensam que com a morte eu vou me libertar de todo esse sofrimento. Por isso eu escolho a morte, porque para mim, de fato, morrer é lucro. Porque eles não sabem da outra vida após a morte. E nesse sentido, se alguém poderia dizer a morte, o morrer é lucro, era o apóstolo Paulo. Porque como eu disse para vocês, a vida dele era uma grande desgraça. Eu digo aos olhos humanos. Tinha tudo para dar errado: sofrimento, injustiça, perseguição, doença. Ele tinha sofrido oposição não apenas dos inimigos, mas dentro da própria igreja. Lembra que eu falei dos pregadores que estavam pregando porque Paulo estava preso? Paulo tinha tudo para estar deprimido, para dizer: minha vida não vale mais a pena viver, eu prefiro morrer e logo para ir ver Cristo na sua glória. Ele poderia dizer isso. Mas Paulo não diz isso em um tom pessimista. Por quê? Porque os olhos de Paulo não estavam nele, estava em Jesus. Lembra da primeira afirmação: o meu viver é Cristo. Então, para Paulo, morrer era lucro, porque quando ele morrer, ele vai estar com Cristo. A morte não é lucro para ele, porque isso vai libertar ele dos sofrimentos. A morte é lucro, porque na morte ele se encontra com Cristo. Ou seja na vida, seja na morte, os olhos de Paulo estavam em Jesus Cristo. Não importa quão injusto sua vida era, quão sofrido sua vida era, seus olhos estavam em Jesus. E o seu maior desejo era estar com Jesus. E a morte significava que ele poderia estar com Jesus para sempre. Ele vai dizer mais para frente que, logo, 2 versículos depois, eu estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Então Paulo tinha este desejo no coração. Ele sabia que a melhor coisa para ele era partir dessa vida, porque ele vai estar com Jesus Cristo para todo sempre. Ou seja, até na morte, o pensamento dele não estava na libertação dos sofrimentos, mas em estar com Cristo. Tanto vida quanto morte era Cristo. Por isso Paulo diz que a morte é lucro, que o morrer é lucro. Morte não é lucro por causa da libertação dos sofrimentos, mas porque é o meio pelo qual ele vai estar com Cristo para todo sempre. Meus irmãos, é fato que nós encontramos muitas dificuldades em nossas vidas. Encontramos muitos desafios, sofrimentos, perseguições, enfermidades. Às vezes um peso tão pesado que a gente não consegue suportar. E assim como Elias, muitas das vezes nós pedimos: Senhor, tira a minha vida. É mais fácil: Senhor, tira a minha vida, não aguento mais. Até homens, profetas, o grande profeta depois de Moisés, o profeta Elias, passou por momentos que desesperava sua alma.
E nós, nesta vida, nós passaremos por isso. Terá momentos em sua vida que você vai dizer que não há motivo algum para você dizer que o meu viver é bom. E muito menos o meu viver é Cristo nesse sentido. Porque está dando tudo errado na minha vida. Terá momentos na sua vida que você vai dizer, Senhor, tira a minha vida, porque para mim melhor é morrer, porque eu não aguento mais essa vida. Morrer para mim é lucro. Terá momentos que você vai sentir no fundo do poço sem luz, sem ver o final do túnel. E isso pode acontecer com você, por mais firme que você esteja com Deus. Quando Elias pediu para o Senhor tirar a vida dele, ele tinha acabado de realizar um grande milagre. Ele tinha acabado de lutar contra os profetas de Baal, 400 profetas de Baal. Ele realmente mostrou que Deus existia. Ele estava cheio de Espírito Santo. Mas logo depois ele descobriu que a Jezabel tinha mandado matar ele e ele ficou desesperado. Ele falou, não aguento mais. Eu faço tudo isso e o que me volta é a perseguição, é a morte. Não aguento mais. Senhor, tira a minha vida. Ele estava cheio de Espírito Santo logo antes. Nós também passamos por momentos assim. Não é porque você está bem com Deus que sua vida vai ser mar de rosas. Mesmo você estando bem com Deus, muitas das vezes você vai passar por momentos que você vai dizer, Senhor, não aguento mais. Mas diante disso tudo, faça como o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Paulo, ele não olhava a solução dos problemas dele em outros, nele mesmo, nem na vida, nem na morte. Ele encontrou a solução para os problemas dele em Jesus Cristo. Não procure resposta em outros lugares. Se você procurar solução dos seus problemas na vida boa, você vai fazer como os gregos. Se você procurar a solução da sua vida na morte, você vai fazer como os deprimidos que se matam. Se você procurar solução em outras pessoas, você vai se decepcionar, porque as pessoas vão trair, vão falhar. Mas se você encontrar solução em Jesus Cristo, então você vai poder dizer, o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Não procure em outras pessoas. Paulo foi traído pelas pessoas da igreja, não apenas pessoas de fora. Se os seus olhos estão em pessoas, eles vão falhar uma hora. Lembre-se das palavras de Jesus. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para sua alma, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por nós. Ele venceu a morte. E Ele venceu o mundo. E Jesus que venceu o mundo, que diz essas palavras para mim e para você. Ele te chama para que você deixe todo o seu peso aos pés da cruz. Para que você encontre nele o descanso, principalmente o motivo da sua vida. A solução para os seus problemas não está na vida nem na morte, mas está em Jesus Cristo. A verdadeira alegria não vem no fato, nossa, está dando tudo certo na minha vida, a minha vida está cheia de bênçãos.
Olhe para os famosos ricos que se suicidam, estão em depressão. Eles têm tudo, parece que têm vida alegre, de esbanjar tudo que têm. Mas eles estão deprimidos, porque eles não encontram alegria nos bens. A vida é boa, não porque no fim tudo vai dar certo. A verdadeira alegria não vem nas coisas materiais. Nós só podemos encontrar em Jesus Cristo. A morte não é libertação dos sofrimentos. Porque se você morrer, se você não crê em Cristo, você vai para o inferno. Na verdade, a morte é pior se você não crê em Cristo. Sem Cristo, a morte não é lucro, coisa nenhuma. A morte só é lucro em Cristo. Por isso, olhe para Jesus Cristo, que está além da vida, que está além da morte. Lembrem-se que o viver não é Christos, mas é Christos. A vida não é bom, mas Cristo. Lembrem-se de que os sofrimentos que vocês estão passando agora não podem ser comparados à glória que será revelada em Cristo Jesus. Não procure a solução da vida cristã neste mundo. Não procure a solução na morte. Encontre solução em Jesus Cristo. O viver é bom por causa de Cristo. O morrer é lucro por causa de Cristo. Por isso, olhe para Cristo. Confie em Jesus Cristo. Viva para Jesus Cristo. Morra para Jesus Cristo. Então, Paulo, ele mostra um caminho melhor. Quando nós vivemos neste mundo, geralmente nós temos duas formas de olharmos para o mundo. O otimismo dos gregos. Vai dar tudo certo. Está dando tudo certo, a vida é bom. Outra forma é você ver, olha para o mundo hoje em dia, como as coisas estão indo mal. Corrupção. Nós vemos o que aconteceu agora no sul. Pessoas ficando sem casa, morrendo. Desastres naturais. Sem contar problemas de política e de ideologias. E você olha para este mundo e você fica pessimista. Aí você diz, melhor é morrer. Geralmente, esses dois, visão de mundo, é o mais presente. Ou é otimismo, ou é pessimismo. Mas Paulo aqui mostra uma terceira alternativa, a melhor alternativa. Não é otimismo, não é pessimismo, mas é cristianismo. É a fé que gira em torno de Jesus Cristo. O meu viver é Cristo. Porque, apesar dos sofrimentos na minha vida, é bom demais. E esse bom não pode ser descrito com palavra bom. Tem que ser Cristo. E é Cristo porque o meu viver gira em torno de Cristo. Eu penso em Cristo. Eu vivo por Cristo e para Cristo. Eu tenho relacionamento com Ele. Eu tenho comunhão com Ele. E o morrer é lucro, não porque isso me liberta dos sofrimentos, mas na morte eu me encontrarei com Cristo. Ou seja, até na morte é para Cristo. O que nós podemos aprender com essa declaração de Paulo? Aqueles que dizem ser otimistas. Ele diz, sua vida não deve ser bom por causa que está dando tudo certo, porque no momento que alguma coisa der errado na sua vida, você vai desistir dessa vida. A sua vida é boa por causa de Cristo. Para os pessimistas, a morte não vai resolver. Se você não tiver Cristo, vai ser muito pior. A dificuldade, os problemas, as derrotas
tudo isso em Cristo tem propósito. Porque a palavra de Deus nos promete de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, a morte nos leva ao encontro a Jesus Cristo. Por isso, o morrer é lucro. Não seja otimista. Não seja pessimista. Mas seja cristão. Diga: o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro, porque tanto a minha vida quanto a minha morte gira em torno de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a olharmos este mundo à lente de cristianismo. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. O Senhor nos ensina hoje de que a nossa vida, o sentido da vida cristã não está na alegria da vida ou na libertação da morte, mas está na pessoa de Cristo. Senhor, nos ajude a olharmos para Jesus Cristo, a confiarmos em Jesus Cristo, a dependermos de Jesus Cristo e lembrar que a minha vida só é boa, verdadeiramente boa, por causa de Jesus Cristo. E a morte é verdadeiramente lucro por causa de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para Jesus. Nos ajuda, Senhor, a declarar junto com Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em nome de Jesus. Amém.